Começa agora mais um programa na Livraria e o nosso convidado de hoje é um artista. Ele é compositor, ele é músico, ele é cantor. Nós vamos conversar com Salveri. Vai contar tudo sobre a sua história no mundo da música. E na sequência, mais um quadro com o nosso sommelier, Luiz Escolto. Ele vai falar do seu livro, O Homem que Amava Comidas, e também sobre vinhos. E vou comentar, para finalizar, de um livro, Mário Sérgio Cortella. E na sequência quero mostrar uma prata da casa, desta vez o músico Francis David. Aguardem, voltamos em seguida. Estamos conversando com o professor, o músico, o artista Salveri. Seja bem-vindo à nossa livraria, Salveri. Eu que agradeço o convite, Mário. Depois de 10 anos fora da cidade, né? Estar aqui de novo. E mais que uma livraria, né? Isso daqui é um espaço cultural. Não apenas livros, mas instrumentos musicais, moda, né? É um grande centro cultural aqui em Marília. Né? A sua visita é bem-vinda, Salveri, porque nós somos um revendedor de instrumentos musicais. Eu gostaria de saber como que você lida como educador, o artista, no ensino da música. Bom, agora em 2014 fazem 22 anos que eu ministro aulas de violão e guitarra. Aqui na cidade, eu fui um dos pioneiros a escrever metodologia. Porque eu venho de uma família, minha mãe era professora, né? E então, não professora de música, mas ela tocava teclado também, órgão, né? Tocou sanfona muitos anos também. E eu sempre prezei pela digamos assim, as aulas serem certinhas, não apenas chegar, vou ver o que eu vou passar para o aluno, né? Então, porque como você entra na primeira série na escola, você tem matemática, você tem português, você tem geografia, são as matérias, né? Cada matéria tem sua quantidade de lições, né? Então a música também. E eu procurei criar uma metodologia dessa forma, com suas matérias, a quantidade de lições cada matéria, tudo bem organizadinho. E conforme esses anos todos que eu estou na didática musical, sempre procurei melhorar a forma de fazer com que o aluno possa entender, né? Porque a guitarra evoluiu. A gente não pode pensar ainda como os antigos, para mim tocar guitarra eu tenho que começar pelo violão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Violão de nylon é uma coisa, violão de aço é outra, guitarra é outra, né? São mundos diferentes, tecnicamente falando. Você criou um método seu. Sim. Autoria sua. Sim. E esse método você aplica no que você chama de clínica musical? Isso. Minha metodologia leva meu nome, né? Salveri Guitar Clinic. Porque eu imagino assim, um estudante de música, iniciante ou não, eu penso ele como uma pessoa que está debilitada, como uma pessoa que está com gripe e vai no médico. Então, por exemplo, a pessoa que já toca, mas eu não tenho ritmo. Então, peraí, você vai até uma clínica, no caso, na minha metodologia, e você vai pegar um remédio, um medicamento que você vai tomar, vai seguir digamos assim, um tratamento para você melhorar dessa parte
que você está doente, a parte rítmica, por exemplo. Ah, o improviso, eu não sei improvisar. Então você vai fazer um tratamento sobre isso daí, né? Porque também aquele negócio de aula semanal, direto, tal, às vezes acaba não funcionando, né? Foi bom você tocar. Eu vou fazer uma pergunta que acho que a população toda de Marília gostaria de fazer para um professor do seu nível. Se você acredita no dom? Olha, vamos dizer assim, eu creio que todos nós nascemos com todos os talentos, de música, de escultura, de pintura, para poder de declarar, digamos assim, porque você é poeta, você já nasceu com isso, só que você procurou desenvolver conforme o meio que você viveu. Por exemplo, eu de criança eu gostava de desenhar, mas dentro de casa não tinha muita gente, não tinha ninguém que desenhasse, e sim que tocava, né? Então, lógico, eu desenvolvi esse lado da música, né? Então uma criança, nasceu bebezinho ali, ele tem todos, o pessoal chama de dom, né? Ele tem todos os dons, mas conforme o mapa mental dele, onde ele está vivendo, ele vai desenvolver um e vai apagar outros. Então todo mundo pode tocar uma guitarra. Mas eu estou começando velho. Não, você tem esse dom da música, ele está apagadinho, ele pode estar quase que morrendo ali bem. A célula fica sequinha, mas fica ali dentro. E você pode desenvolver e quem sabe depois até dos seus 40, 50 anos, você tornar um músico. Por que eu pergunto isso? É comum o pai, a mãe, vir com os filhos aqui. E eu pergunto, quem é o artista? Normalmente está em 2, até 3 da família, às vezes amigos, parentes. É comum a mãe dizer assim, ou o pai, esse tem o dom, esse não tem o dom. Então ali já matou, de repente, o despertar de um sonho, por exemplo, né? De ser um músico, ser um compositor, ser um poeta, ser um escritor, porque eu também não acredito em dom. O dom todo mundo tem. Agora, eu acho que há necessidade de despertar esse intérnio, esse bloqueio que existe na vida de cada um. Portanto, que é muito importante esse método que você criou, porque você pode facilitar a vida e tirar essa dúvida. Exato, mas aí que entra aquele assunto de você tem que tocar essa música, que nem muitas escolas, muitos métodos, isso acontece muito no erudito, você tem que passar por essa música para ir para outra. E não é assim que funciona. Às vezes você não gosta daquela música, ou até gostava e passa a odiar, porque tem uma passagemzinha ali que você não consegue fazer. E aí você acaba, eu vou abandonar, porque eu não sirvo para a música. E não é assim. A música ela tem esses critérios, essa disciplina. Eu costumo falar que para os pais que o filho que começa a estudar música logo nos primeiros anos de escola, com certeza a disciplina da música, principalmente na matemática, vai favorecer muito. Então, eu acho que com essa evolução da música, essa divulgação, né, de vários ritmos, eu acho que você vindo para a nossa cidade, tendo essa filial aqui, vamos dizer assim, será muito importante, porque quando você fala em clínica, eu entendi que realmente uma clínica vai facilitar essa trajetória do iniciante, que é tão difícil, mas com esses atalhos, ela se torna fácil e prazerosa. Exato. Tanto para o aluno, como para o pai, para a mãe, para a família, para os amigos. Né? Porque uma coisa que acontece, Mário, é o seguinte, às vezes você está numa escola e tem as famosas audições, e o aluno ele fica durante meses estudando para apresentar aquela música.
Aí ele apresentou aquela música, nossa, coisa mais linda do mundo. 2 semanas depois ele esqueceu tudo. Porque ele teve uma memória apenas mecânica para tocar aquilo. Ele não se preocupou o que aquela música, ou melhor, não foi passado para ele, o que aquela música está oferecendo harmonicamente, ritmicamente, melodicamente. Esse negócio de ficar tirando apenas, vou tocar essa musiquinha, agora a aula que vem, vou tocar essa outra musiquinha, professor, me passa essa... Tem muitos que acabam fazendo o quê? Pega a música da internet e passa para o aluno, ó, dois para cima, um para baixo, 2 para cima, um para baixo, sem divisão rítmica. Vai cantando e tocando que dá certo. E não é assim. Aquele aluno que chegar, eu quero tocar uma música do Barão Vermelho. Aí você passa a música detalhadinha do Barão Vermelho para ele. Ele demora 1 mês para tocar aquela música exatamente. E todos aqueles detalhes só servem para aquela música. Aí depois então, no outro aí que entra o método. Exato. O método se você facilita. sabe como é a rítmica, qual que é o groove, os clichês daquele estilo, você toca qualquer música. Por exemplo, você faz isso daqui. Por exemplo, isso daqui é um clichê típico de blues. Mas de qual música? Não existe uma música específica para um clichê. Você entendeu? É um clichê que pode ser aplicado em várias músicas. Eu aprendi o seguinte, Mário. A vida musical, o músico, ele é como uma casa. Se você faz uma casa com um alicerce forte, você não enlouquece com as rachaduras depois. Então, aquele negócio, eu vou tocar guitarra, mas eu tenho que começar com um violão. Isso não existe. Aí, infelizmente, ainda tem aqueles que fazem isso e vai tocar guitarra e faz daqui. Tem nada a ver. Então, se eu estruturo ele que, guitarra não é assim que toca, é diferente. Ele cresce, ele começa a levantar as paredes musicais da casa dele de uma forma diferente. É que nem aquele, você vai improvisar no jazz ou no blues, você tem que saber todas as escalas no braço. Não, se você souber um desenhozinho e saber como trabalhar com isso, daqui eu inventei agora, eu tenho uma escala e como tirar som dela, passagens cromáticas. Não adianta, eu vou ter que estudar todos os desenhos da escala para depois começar a improvisar. Conta um pouco dessa sua trajetória como workshop que vocês fazem, né? A pedido dos fabricantes. Você participou desses movimentos durante um tempo? Isso. Você continua ainda? Em 98, eu morava aqui em Marília ainda, eu fui, através de uma loja daqui da cidade, eu fui patrocinado por uma marca de guitarra, que eu ficava apresentando não apenas a qualidade, né, a sonoridade, a pegada que a guitarra tinha, a qualidade da guitarra, mas também apresentava toda essa minha metodologia. E fiquei uns 2, 3 anos com essa marca, apresentando, ficava na loja tocando, e foram vendidas muitas guitarras, até guitarra com algumas cores que o dono da loja falou assim, essa guitarra não vai vender, e eu usava ela ali e acabava vendendo, né? Porque a qualidade era a mesma, era só a mesma, cor que não agradava. Né? Uma coisa que é importante, muita gente não faz isso, e isso acaba atrapalhando depois no estudo, principalmente do iniciante. Ele acha que a guitarra, você comprou a guitarra na loja, ela está perfeita. Não, ela não está. Ela tem que ser regulada, a altura de corda, o calibre de corda, a grossura da corda. Não é apenas afinar. Às vezes o braço está muito côncavo ou convexo, as oitavas não estão certinhas. E aí o aluno vai fazer um acorde, vai fazer uma escala e a mão começa a doer. Por quê? Ela não está regulada para a pegada dele.
né? Então, quando eu era patrocinado por essa marca, eu regulava as guitarras, tanto é que eu fiz um curso de regulagem por causa dessa marca, e eu regulava todas as guitarras que chegavam, e às vezes vinha com a corda muito alta ou muito baixa, eu deixava ela meio padrão, e quando o aspirante a músico, ou até músicos profissionais chegavam lá, eu gostaria dessa corda um pouquinho mais alta, um pouco mais baixa, né? Não está confortável. O instrumento tem que estar confortável para o músico, principalmente para o iniciante, porque senão começa a machucar a mão e o aluno acaba desistindo. É uma dica importante que você disse agora, por isso que há necessidade de treinamento também dos vendedores. Primeiro que o vendedor tem que ser músico e gostar também do instrumento e tocar, porque ele passa, é o nosso caso aqui, nós passamos todos esses detalhes para o comprador de instrumento musical. E também nós temos o acompanhamento de um luthier que fala toda essa linguagem, quando um instrumento tem esse probleminha de corda alta, tal, deixa esse instrumento regulado e vai facilitar, com certeza, a vida do iniciante. Você também é cantor, compositor e você desenvolve aí um tributo a Raul Seixas. Raul Seixas e Marcelo Nova. Marcelo Nova. Marcelo Nova, que é uma cria do Raul. Eu tive o prazer aqui, os maranhenses também, eu acho que tiveram a oportunidade de assistir um dos últimos show do Raul, que foi aqui nos Bancários, e ele já estava bem fraquinho, e o Marcelo Nova dava toda a cobertura, parecia um filho do cara, um irmão do cara. Eu achei muito bonito o que aconteceu nesse show do Raul e Marcelo Nova. Depois de terem falado que eu estava imitando o Raul, eu voltei para casa e no Fantástico falou que ia tocar uma música do Raul. Eu falei, eu preciso ver quem é esse cara. E tocou justamente a música Guita, né? E que foi o primeiro clipe colorido na TV brasileira. Foi a música Guita do Raul. Aí eu me apaixonei. Comprei revistinha, comprei fita cassete. Naquela época tinha revistinha com as cifras todas, né? Aí eu comecei a tocar, vendo aqueles acordes. Então foi a primeira música que você tirou do Raul? Foi Guita? Não, a primeira música que eu ouvi do Raul foi Guita. E a que você tirou? A primeira que eu toquei, e até eu estava tocando essa música, era 1h05 da tarde, na frente da TV, no dia 21 de agosto de 89, quando falou da morte do Raul. Era no violão, eu não tocava guitarra nesse tempo ainda, estava tocando essa música. Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual, eu do meu lado aprendendo a ser louco, maluco total, na loucura real. Realmente, eu tava tocando essa música esse quando... é um dos clássicos do Raul e a mensagem que ele passa com isso daí. Agora me diz uma coisa, quando se fala em tributo, existe uma diferença do cantor e o tributo? Você tem que fazer algum exercício para aproximar da voz do Não, no meu caso, cantor? Esse foi o motivo de eu ter parado de tocar na igreja, que o pessoal falava que eu estava imitando a voz do Raul, e eu não imitava, é o meu jeito de cantar. É o seu jeito mesmo, é o não meu existe timbre de nenhuma voz. técnica. Não tem técnica nenhuma. Eu nunca fiz aula de técnica vocal, né? Eu lembro quando eu comecei a cantar, tocando violão, tinha algumas músicas que eu não chegava, e minha mãe estudou música, né? Ela falava, solta a voz, e eu afinei minha voz dessa forma. Mas... Você sabe que uma música que eu gosto de ouvir do Raul é aquela Pena... Medo da Chuva. Medo da Chuva. Medo da Chuva. É um clássico, parece que... Eu não sei o que o cara pensou. Ele viaja, né? Você fala que da chuva, do amor, da praia e tal. É pena
que você pense que eu sou seu escravo, dizendo que eu sou seu marido e não posso partir. Com umas pedras imóveis na praia, eu vivo ao seu lado, sem saber dos amores que a vida me trouxe, eu não pude viver. O interessante do artista completo é exatamente isso. Enquanto você canta, os seus dedos correm por todas as escalas do violão, diferente daquele batidão. Então, mas aí que está. Isso que é o bonito, né? Então, da porque eu música. não estou preso exatamente na harmonização daquela música. Eu estou respeitando a sequência de acordes. Mas, por exemplo, quando... vamos dar uma pequena aulinha aqui. Por exemplo, quando eu estou no tom de Ré, me é possível fazer isso daqui, ó. Então, independente se a música tem ou não, eu faço. Você pode embutir esse acorde, esse efeito. No acorde, o Lá7, eu posso fazer um 7/9 sus, ó. Então, quer dizer, eu São não fico toques. preso... Esse é o verdadeiro atalho que o professor proporciona para o aluno. Pelo menos deveria ser. Pelo menos. Ensinar por isso que é esses atalhos, como eu estava falando, você tem uma escala, você tem um desenhozinho de escala, você conseguir extrair tudo que é possível dali, né? Você saber a técnica de bend, por exemplo. Por exemplo. Então o cara tá tocando. Então quer dizer, eu tô criando efeitos, isso agora. Né? Os vibratos. Então, quer dizer, isso daqui é tudo criado agora. Você pode brincar com esses acordes todos se divertir. A partir do momento que você se liberta daquela coisa da escravidão daquela música. Você não pode ser escravo da música, você tem que interpretar. Por isso que hoje, dentro da minha metodologia, eu escrevi mais de 40 apostilas em toda a minha trajetória. Hoje, eu trabalho com 4 matérias, que eu chamo de matérias, e 4 estilos, que é o sotaque, é a forma de expressar daquele estilo. Por exemplo, você fazer isso daqui, você vai tocar um baião, né? Essa forma de intervalo, isso é típico do baião. Se qualquer coisa que eu fizer aqui em cima do modo mixolídio de Mi, ó, só descer a escala. Opa, soou o baião. Então, então, quer dizer, vai soar. E daqui foi tudo criado agora, né? Entendi. Existe o quê? Clichês. Daqui é um clichê. Eu costumo dizer o seguinte, que o professor, ele tem que ensinar as palavras. Você é escritor, você sabe disso. O professor tem que ensinar as palavras, passar e como a possibilidade de concatenar essas palavras. Mas quem vai escrever o livro é o aluno. Não adianta criar os personagens, por exemplo, de um livro. Por exemplo, é diferente de eu pegar um livro e passar para você o livro pronto e você vai ler esse livro ou vai transcrever esse livro. Eu sempre fui dado, aqui em Marília, né, tem até histórias engraçadas em cima disso, eu encontro ex-alunos meus, eu digo que a maioria das escolas aqui tem ex-aluno meu, né, ou tem aluno de ex-aluno meu dando aula, né, mas eu sempre fui taxado como professor enérgico. Eu chegava para o aluno e falava assim, cara, vai fazer corte e costura, porque música, por quê? Porque
sabe aquela preguiça de pegar e, ah não, eu quero a coisa pronta. Você sempre, eu falo assim pro pessoal, isso é como uma profissão qualquer, você tem que se dedicar plenamente. Ninguém encara a E nada música é como um fácil. curso profissionalizante. Esse Ele que é acha o grande a problema. música é É algo apenas assim, diversão, é para diversão, tocar e ali não é. entre os amigos e tudo mais. Tudo pode até começar assim, né? Mas é como o dom, né? Que se te comenta. Não, se o cara tem o talento da música, opa, peraí, tá tocando no churrasquinho dos amigos, tá tocando na igreja, opa, peraí, eu posso ganhar meu sustento vindo daí, né? Aí é a hora dele montar a sua metodologia, por isso que cada um acho que tem que ter seu método, sua forma. Se você pegar os grandes músicos, os grandes nomes da guitarra nacional, cada um tem seu jeito de tocar e ensina o seu jeito de tocar. Não adianta, que nem, como eu falei, eu trabalho com 4 matérias hoje. O que é matéria musical? É que não faz estilo, não te ensina a tocar aquela musiquinha. O que é matéria? Guitarra rítmica. O que é guitarra rítmica? Como fazer a parte rítmica? Ou guitarra rítmica. Quantas lições são de guitarra rítmica? 8. Dentro da minha metodologia, são 8 lições. Harmonia. O que é harmonia? Saber concatenar os acordes. O que é um 2, 5, 1? O que é um 2 sub 5, 1? Você entendeu? Quais são os 50 acordes que pode substituir um acorde dominante? Né? Então, isso é estudo de harmonia, são 16 lições. Técnica interpretativa. O que é técnica interpretativa? Eu tenho uma escala, por exemplo, tem essa escalinha. Eu posso tocar com paleta alternada. Eu posso tocar vibrando. Eu posso tocar com ligado. Então, quer dizer, eu estou interpretando isso daqui. Outra matéria que eu trabalho. Já passamos por harmonia, grooves, que é guitarra rítmica, técnica, e aqui todo mundo corre. Teoria. Mas teoria é um saco, Por isso que eu cortei o nome de teoria e chamo de mapeando o braço. O que é mapeando o braço? Você bateu o olho, opa, peraí. Isso daqui é uma escala, é um shape de escala. Eu vou mapear. Opa, com um desenho de escala eu fiz o braço inteiro. Como mapear? Como que isso é possível? Eu tenho os arpejos, né? Opa, tudo começou desse, aí eu coloquei uma nota mais aqui, mais uma nota aqui. Então, quer dizer, eu mapeei o braço. E os estilos, que eu trabalho com o sotaque, eu não trabalho com música. Que é o blues, como fazer soar blues, né? Todo mundo, para tocar blues tem que saber pentatônica. Depende da linha de blues. O blues mais tradicional, o que nasceu com o negro escravo, o cara não sabia nem ler e escrever, imagina saber o que era uma pentatônica, né? Pouca gente sabe que isso daqui, ó, chamado bend, ele nasceu com um gemido escravo. E esse barulho, né? Esse eram as correntes, uma corrente no pescoço, outra no pé, né? E a que estava no pé ainda tinha uma bola de ferro, né? Um peso a mais para eles não conseguirem correr em grupo. Então, conforme eles andavam, fazia tchac, 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 e eles gemiam, eles não podiam cantar. Então, quer dizer, é esses sotaques. De que música que é essa? É um sotaque. São as palavras do livro que o aluno vai escrever. Só lembrando que no dia 18 do 10 desse mês, 18, você vai estar aqui na nossa loja, um workshop, e convidar aí os músicos, né, para... E os aspirantes a músico também.
Porque eu quero justamente mostrar esse lado didático. E esse workshop, as pessoas vão convidar as pessoas que para esse dia 18, 10 da manhã, num sábado, Exato. que por aí você já, aqueles interessados já podem até se cadastrar aí para essa clínica musical, Exato. que é uma linguagem que eu percebi hoje com muita eficácia, muita propriedade, vai acrescentar muito na nossa cidade. Eu agradeço a sua presença aqui e, com certeza, a nossa população também. Eu que agradeço e quero convidar o pessoal também para o dia 17, dia 18 é o workshop, né? Mas dia 17 eu estarei com a minha banda, a banda João Tex, que é tributo a Raul Seixas e Marcelo Nova, né? A gente vai estar aqui no Berlim, né? É a última apresentação desse ano no Berlim, nós já fizemos outras, né? Então convidar o pessoal para ir lá curtir Raul e Marcelo Nova, né? É uma coisa que foi muito legal, só para a gente finalizar, esse ano a banda João Tex teve a oportunidade de abrir o show do Marcelo Nova em Jaú. Nossa, né? Então foi a gente abrir pro ídolo que a gente faz tributo é demais. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi muito bom falar com você. Olá, eu sou o sommelier Luiz Escouto. Você deve ter sentido a minha ausência. Eu escrevi um livro e estive na Bienal Internacional do Livro em São Paulo para lançar este livro, cujo título é O Homem que Amava Comidas. Uma obra que pretende fazer com que a família pare e converse sobre o consumo de alimentos no seu próprio interior. A saga do livro trata da relação de um pai com uma filha. E esta filha adora a televisão. E esse pai adora comidas. Mas o pai começa a ficar preocupado porque, ao assistir muita televisão, eles estão deixando de conversar. Então o pai passa a observar o comportamento dela em casa, divide com a mãe isso, e teve uma ideia, uma brilhante ideia. Vou para a cozinha, vou chamar a minha filha para a cozinha e a partir daí vários quitutes são elaborados e degustados juntos. O que o pai vai descobrindo com isso? Que este pode ser um espaço para retomar a relação com a filha, né? Então esse livro tem uma proposta para um grupo infanto-juvenil, né? Se seu filho está aí entre 6, 7, 12, 13 anos, é um texto que pode muito bem auxiliar no processo da formação do seu filho. Os pais, de modo geral, podem ter o livro para ler para as crianças à noite, né? E os seus professores também poderão estar fazendo atividades didáticas também com as crianças na escola. Procure na livraria mais próxima que você vai encontrar o livro da editora Pandorga, O Homem que Amava Comidas. Mas o nosso assunto é vinhos. E nós sabemos que você, consumidor, está ávido por conhecer, por obter cada vez mais informações a respeito do universo do vinho. Hoje eu trouxe algumas questões que alguns consumidores já me perguntaram. Este assunto ligado a uma palavra que às vezes é difícil até de se pronunciar, é visto por algumas pessoas como uma palavra chique, uma palavra que pode trazer um destaque a um determinado alimento. Na verdade, a palavra é pronunciada terroir. O que é este terroir? Eu queria gastar um pouco de tempo para te informar sobre isto. Eu poderia te dizer de modo simples que terroir é o gosto do lugar. É uma expressão francesa que traz no seu conteúdo a preocupação de dizer que
um determinado produto produzido em uma determinada região, sob algumas condições, que ele tem um determinado gosto característico. O vinho é um dos produtos gerados pelo conhecimento do homem na sua relação com a natureza, onde ele consegue extrair informações deste lugar e trazer algumas dessas informações, por exemplo, para o rótulo do vinho. Você que é um consumidor ávido por informações sobre o mundo do vinho, deve prestar atenção no rótulo. E no rótulo está lá, sim, definido a denominação de origem, o lugar da onde vem este vinho, né, e todas as características deste vinhedo. Alguém ainda pode perguntar, mas o que é o gosto do lugar que está relacionado ao terroir? Terroir é o gosto do lugar. Mas o que é que tem neste lugar? Eu diria o seguinte, os fatores predominantes são geográficos. Tudo que envolve o solo, o clima, a quantidade de chuva, a quantidade de sol, a quantidade de pedras, areias, a extensão desse vinhedo, todos esses fatores, mais a ação do homem é que fazem o terroir ter um gosto num determinado lugar. As condições dos vinhedos, em cima desses fatores que acabei de colocar, trazem influências sobre o sabor da fruta, né, que cresceu em determinado lugar. E por crescer em determinado lugar, ela vai trazer características específicas que podem ser percebidas numa taça de vinho. Dentre estas condições, nós temos o tipo de solo, a exposição ao sol, o microclima e a microflora disponível no lugar. Todos esses elementos são marcas das uvas que são percebidas por nós degustadores no vinho, numa taça de vinho. Para fechar este assunto, eu diria o seguinte: alguém ainda pode pensar, mas todo vinhedo vai estando mesmo em lugares diferentes, terão sabores diferentes esses vinhos? Sim. Entre um vinhedo e outro, o sabor pode variar, mesmo você tendo na degustação o mesmo tipo de uva, o mesmo período de crescimento no ano, o período de plantio e mesmo o processo da tecnologia de vinificação. Mesmo tendo todas essas características idênticas, a variação na hora da degustação, numa taça de vinho de um vinhedo para o outro, se faz presente naquele momento. Muito obrigado. Como é gostoso bater um papo com um artista de verdade. Eu acredito que a população de Marília que nos assistiu também ganhou muito com esse conhecimento profundo de uma pessoa que se preocupa com o jovem, com o iniciante e também com os músicos profissionais. E o nosso sommelier, feliz da vida com o lançamento do seu livro O Homem que Amava Comidas. Um livro que realmente está encantando a nossa clientela, porque ele fala da coisa mais sagrada desta vida. A família, na hora do almoço, na hora do jantar, na hora do café da manhã. Esse bate-papo, esse livro, com certeza vai acrescentar muito nas famílias da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Mas, como sempre, eu vou comentar de um livro que eu acho que vocês, com certeza, também vai se encantar com essa história. Porque esse autor já é uma história nacional. Eu vou falar de Mário Sérgio Cortella. E o livro Qual a Tua Obra? É uma pergunta para você raciocinar, você pensar, o que é que eu estou fazendo nesta vida? Qual a tua obra? Mário Sérgio Cortella. E é um prazer imenso falar dos pratas da casa. Hoje nós temos
um DVD e a produção é feita todinha em Marília. O curso de violino de Francis David. Francis David é uma presença obrigatória nos casamentos da nossa cidade, nas festivas, nos cantos líricos, nas apresentações aonde realmente ele executa a verdadeira música no seu violino. Francis David, um DVD que vai encantar você, porque é um verdadeiro curso de aprendizagem nesta área encantadora que é a música instrumental. Francis David. Encerramos aqui mais um programa na livraria. TV Campus e você, na livraria. Conto com você na próxima semana com mais um programa aqui na livraria. Já cantei no mato, na beira de um riacho, bem juntinho dela. Já cantei na rua, olhando pra lua, agarradinho com ela. Já cantei na praça, já cantei de graça, a pedido dela. Fui cantar no estrangeiro pra ganhar dinheiro, mas eu fui sem ela. Não pude aguentar, tive que voltar.